Quem está vivo, dê glória a Deus. Amém? Louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Louvamos a Deus pelo convite do pastor Paulo, do presidente da obra, pastor Walter. Bem, muito obrigado pelo convite. Quem nos acompanha, pastor Devani, nosso pastor Nestor também está conosco ali, veio nos acompanhando. Os levitas que adoraram a Deus, que Deus abençoe. Tudo está sendo perfeito, o nome do Senhor está sendo glorificado. Agradecer a palavra que o pastor Leocádio também trouxe para nós, nos edificou muito, que Deus ele aparece às vezes no deserto. A gente quer ver Deus às vezes de outra forma, mas Deus falou logo nessa primeira palavra que Ele quer aparecer às vezes no deserto. Olha para teu irmão e diz assim: Deus quer aparecer no lugar que você menos imagina. É nesse deserto que Ele quer mostrar para você quem Ele é. Amém? Quem está entendendo, dê glória a Deus. Amém? Louvamos a Deus, aos internautas que estão ligados, povo de Cambé, minha esposa, a pastora Ana, povo lá, missionária Ângela, todo mundo que está ligado na internet, pastor Paulo, muita gente aí acompanhando, e eu creio que vidas serão alcançadas, porque isso aqui é uma ferramenta, irmãos, para que nós alcançamos pessoas em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus, que o tempo para, então vamos lá. Vamos subir o livro de Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo 19 em diante. Aleluia. Louvamos a Deus. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 19 em diante. Nós somos ali de natural de Salvador, Bahia, mas há 4 anos nós moramos em Cambé, ali perto de Londrina, e estamos fazendo a obra de Deus. E quando o pastor Paulo falou algumas coisas, nós vamos entrar aqui sobre a obra missionária. Eu posso bem falar o que é obra missionária, porque a gente vive a obra missionária já há 15 anos. Então o que você está vendo aqui não é só um pregador, é um missionário. Pastor Devani, ele é um dos mantenedores do nosso ministério, está aqui, que nos ajuda a caminhar para ganhar almas de Deus. Eu falo sempre que o ministério nosso não é uma agenda, o ministério é uma chamada de Deus. Amém? Muitos trocam o ministério por uma agenda. Eu digo que o ministério é uma chamada que arde dentro do nosso coração. Amém? Muitos trocaram a chamada pela agenda. Amém? Nós vamos entrar em algumas coisas aqui hoje, amém? Capítulo 7 de Lucas, versículo 19 em diante, diz assim: João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus para perguntar-lhes: És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar por outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram-lhe: João Batista enviou-nos para dizer-te: És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar por outro? Na mesma hora, presta atenção nisso aqui, na mesma hora, ele curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Aleluia. E disse-lhe então Jesus: Ide e anunciar a João as coisas que tem visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados.
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aleluia. E o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizar por minha causa. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Sente aí, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu estava, meu pastor Paulo, na tarde de hoje, meditando nesse texto, pastor Walter, de Lucas. Nós sabemos muito bem que Lucas não foi um dos discípulos que andou com Jesus. Lucas foi alcançado por Paulo em uma das suas jornadas. E Lucas teve o privilégio de escrever o evangelho mais missionário da história da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que Lucas vai estender coisas no livro dele, uma história, porque Lucas pesquisou, pastor. Lucas foi, pastor Walter, em uma profundidade, pastor, muito grande. Só que o capítulo 7, você vai entender algumas coisas. O capítulo 7 de Lucas vai externar, primeiramente com curas. Primeiro, por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus, pastor, entra em uma certa região, o capítulo 7 vai dizer algo, pastor Paulo, que um centurião, o quê? Um centurião, vê Jesus e diz assim, ele olha e diz assim, ó, o meu servo está totalmente enfermo, doente, mas eu te peço uma coisa, faz alguma coisa por ele. Só que Jesus vai dizer assim, olha bem para cima aqui, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, ó, então eu vou lá, eu vou na sua casa, vou, eita glória, eu vou visitar o Senhor. Aí entra a fé do centurião. Olha o que esse centurião vai dizer, não precisa o Senhor ir lá não. Não precisa o Senhor ir lá não. Eu só quero que o Senhor libere uma palavra. Eu quero dizer para alguém que está aqui, Deus só precisa liberar para a tua vida uma palavra. Deus só precisa, pastor Devani, liberar para o teu casamento uma palavra. Deus só precisa liberar para a tua família uma palavra. Aí Jeová diz assim, Jesus diz assim, meu Deus, que fé é essa? Só que Jesus no capítulo 7 começa ainda mais curar, porque agora ele vai fazer o milagre da viúva de Naim. A viúva de um jovem, que ele sabia muito bem quem era, porque a Bíblia diz que aquele jovem era filho único. E Jesus conhece a dor de quem perde um filho único, porque a Bíblia diz que Deus fala assim, Deus deu o seu único filho. Jesus sabia a dor daquela mulher, pai. Você vai entender o que eu estou dizendo. Mas quando a gente vê isso aqui, presta atenção. O texto vai dizer bem claro no versículo 17, que a fama de Jesus correu por toda a Judeia. A fama de Jesus correu por causa dos sinais. Eita Jesus. A fama de Jesus correu por causa dos milagres. Eita, glória a Deus. O que me chama a atenção, meus irmãos, a fama correu porque ele estava fazendo algo que ninguém estava fazendo. Segura aqui que você vai entender. A Bíblia diz que João Batista estava preso, estava no cárcere, e a notícia vai cair aonde? Dentro do cárcere. Oh glória. Olha para teu irmão e diga assim, olha para ele e diga assim, a notícia vai correr, que os milagres estão acontecendo. O texto vai dizer, pastor Devani, segura aqui, o texto vai dizer que João manda 2 dos seus discípulos
e diz assim: vai lá e vê. Quem é esse que está pregando? Dê um pouquinho de som aqui. Quem é esse que está fazendo isso? Os discípulos, olha bem, os discípulos estão vendo Jesus pregar, e eles vão perguntar, olha bem a pergunta dele. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus para perguntar-lhes: é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Olha quem está dizendo: devemos esperar outro. Só que o texto vai dizer depois, olha bem, aí ele vai dizer assim, ó: João, quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para te dizer-te: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Aí Jesus vai responder. Eita, Paulo. Aí Jesus vai dizer assim: espera aí que eu tenho uma resposta. A igreja de João era para arrependimento, mas Jesus vai dizer: no meu culto é diferente. Olha para teu irmão e diga assim: o culto de Jesus é completamente diferente. Aí ele vai dizer assim: olha bem, por quê, pastor? Olha bem para cá, olha bem. Ele diz assim: na mesma hora. Tem coisas, irmãos, que é para amanhã. Tem coisas que é para dezembro. Tem coisas que é para final do mês. Mas tem coisas que Jesus quer fazer na mesma hora. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a resposta que Deus tem para a sua vida não é para amanhã, é para agora. Você levanta a mão em nome de Jesus. Amashui caramas. Vem camalashui amashui. É na mesma hora. Aleluia. Talvez tu entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta. Deus está dizendo: a resposta é para agora. Na mesma, peraí, segura aqui. Na mesma hora, ele curou muitos enfermos. Aí bem, aí fiquei pensando, Jesus não se titularizou como ele era. Jesus deu o sinal de como ele era através de quê? Da obra. Eita, Jesus. É você que está para vir, ou devemos esperar? Ou devemos assim: peraí que eu vou te mostrar quem eu sou. Eita, agora, aleluia. Olha bem para cá. Olha bem, na mesma hora ele curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vistas muitos cegos. Espera aí que tu vai ver. Aí o texto diz, aí começa o culto. Aí Jesus diz assim, ele disse, então disse-lhe então Jesus: ide e anunciai a João. Olha o que Jesus vai dizer. A preocupação de João era para ver se a obra estava continuando. Jesus está dizendo: ele está preso no cárcere, mas ele preparou o caminho. Você está entendendo? De glória a Deus. Esse esforço que tu está fazendo não é em vão. Enquanto tu chora, tu ora, tu jejua, a obra não vai parar. Quem está entendendo? De glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo que Jesus fala: avisa João, diga para ele que a obra não está parando não. Botaram ele no cárcere, né? Vão arrancar o pescoço, mas ainda tem uma voz que está falando aqui fora. Olha para teu irmão e diga assim: não vão calar tua boca não, meu filho. Não vão cessar tua boca não. Tem alguém falando lá fora. Tem alguém falando lá fora. Só que ele vai dizer assim, olha bem.
vai dizer assim, aí começa o culto. Aí Jesus diz assim, diga a João que o meu culto está assim aqui. Aí esse aqui é lindo demais. Aí vai dizer assim, mas eu só fazia batizar. Mas o culto dele é diferente demais. Eu sinto a graça de Deus aqui. O culto dele é diferente demais. Eu só batizava, mas ele faz umas coisas que eu não pensava que ele fazia. Aí Deus vai dizer assim, avisa ele que o meu culto está assim. Como é que está o culto dele? Aí eu creio sim, que quando os discípulos assim chegavam assim, vem cá, e aí como é que está lá? Espera aí que eu vou te dizer o culto dele como é. Primeiro, eu assim, diga, como é que está lá? Ele vai dizer assim, olha bem. Aí vai dizer assim, diz então Jesus, ide e falai a João as coisas que viste e ouviste. Os cegos vê. Olha para cá. A primeira coisa que Jesus manda dizer a João, que os cegos estão vendo. Por isso que ele diz, ide, anunciai o evangelho a toda criatura, porque quando a pessoa recebe o evangelho, a primeira coisa que é transformada é a visão da pessoa. Quem está entendendo é glória. Oh, Jesus. Ele diz assim, os cegos entram no culto e vê. Olha para teu irmão e diga assim, chegou o dia de você ver. Deus está te... Eita glória. Esse evangelho, ele abre a visão. Ele abre a visão. Aleluia. E Deus trouxe alguém aqui para abrir a visão. Os cegos veem. Olha para teu irmão e diga assim, hoje você vai voltar a ver, meu filho. Vai voltar a ver. Eu estava falando com minha esposa hoje, e eu estava dizendo para ela que a maior transformação de Paulo, do evangelho, foi quando as escamas caíram dos olhos dele. E Paulo disse, e as escamas caíram dos meus olhos. Porque o evangelho tira as escamas dos olhos. O evangelho tira as escamas. Você batizou, João, mas eu estou aqui para fazer esse povo voltar a ver. Aí diz assim, os cegos. Aí diz, lá, os cegos vê. E aí vem assim, só que não é cego não, meu filho, é os cegos. Sabe por quê? Deus não faz nada no singular. Deus só faz as coisas no plural. Olha para teu irmão e diz assim, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas você precisa voltar à fé. Eu estava entendendo aquela palavra de Ezequiel. Eu estava entendendo Ezequiel. Ezequiel disse, eu estava nos meios dos cativos. E eu vi os céus abertos. Estava cativo. Estava preso. Estava cativo na Babilônia. Mas só que ele estava assim, eu estou preso, mas a minha visão... Deus quer abrir a nossa visão hoje. E esse evangelho que é anunciado, a gente, olha bem isso aqui, pastor. Hoje nós atraímos pessoas pela bênção. Mas Jesus está dizendo, não, eu atraí primeiro para elas voltarem a ver quem eu sou. Olha o que ele vai dizer. Muitos, se os cegos veem, os coxos, os coxos
andam. Agora fica entendendo, por que não anda primeiro? Por que não andou primeiro? Aí fica pensando de tarde, pastor, disse, Jesus tem uns negócios. Por que ele não andou? Ele diz assim, ó, eles andam e vê, não. Ele primeiro vai dizer assim, ó, andam, não. Ele vai dizer assim, vê, andam. Porque se a pessoa andar e estiver cego, perde o caminho. Não, você não está entendendo. O evangelho dá direção. Não, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Aleluia. Você não está entendendo. Ele diz assim, aí vem João, os cegos lá vê, só que os coxos andam. Olha para teu irmão e diz assim, o evangelho não faz você ficar parado. O evangelho faz você andar. Aleluia. Eu quero dizer algo de Deus aqui nessa noite. Jesus não quer ver você parado, não. Jesus quer ver você andar. Os cegos vêm, os coxos andam. Olha para teu irmão e diz assim, começa a andar hoje, meu filho. Aleluia. Sai desse lugar hoje. Anuncia a palavra de Deus hoje. O hospital te espera. O Nordeste te espera. A Europa te espera. Oh glória. Aleluia. Os cegos vêem. Os coxos andam. Aí ele vai dizer assim, João vai assim, que culto ele está fazendo lá? Ele fez, não terminei não, tem mais. Aí ele vai dizer assim, vai vem para cá. Aí ele diz assim, e os leprosos são purificados. A única coisa que tira a ferida do leproso é o evangelho. Aleluia. Você não está entendendo não. Aleluia. Jesus disse assim, os leprosos aqui não é jogado para fora da cidade não. Eita glória. Os leprosos aqui não é expulso não. Os leprosos aqui são tratados, purificados. Aí ele disse assim, ô João, mas você chamava ele de víboras. Mas ele não. Ele com ele é diferente. Entra leprosa e sai purificadinho. Jesus quer tirar nossa lepra. E o que faz sair lepra é o evangelho. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade. Aleluia. E que é verdade? O evangelho, a palavra. E a verdade vos libertará. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Encerro aqui. Ele diz. Aí João vai assim, não é possível que tem mais. Tem. Aí ele diz, o que tem mais? E tem o parênteses. Os surdos ouvem. Olha o que Jesus está falando. Volta a ver, volta a andar, tira a lepra e volta a ouvir. O objetivo que o evangelho que nós pregamos tem que ter resposta. O evangelho que nós pregamos, nós temos que voltar a ver pessoas ver. Nós temos que voltar a ver pessoas andar. Nós temos que voltar, eu vou falar, ver lepra sair, aleluia, ver pessoas ouvir, oh glória, oh Jesus do céu. Eu te digo uma coisa, irmão,
a visão do vale. A primeira transformação que Deus fez naquele povo foi no ouvido. Ossos secos, ouve. Então a primeira transformação naquele povo era no ouvido. Sabe por quê? O povo estava deixando de ouvir. Aí Jesus está dizendo assim, meu câmera, meu parceirão. Aí está dizendo assim, ó, aqui os surdos têm que ouvir. Olha para teu irmão e diga assim, vai voltar a ouvir hoje. Não, fala para ele, diga assim, vai voltar a ouvir. Aleluia, aleluia. Tem que voltar a ouvir. Tá falando demais. Quem fala muito ouve pouco. Oh glória. Salomão vai dizer no texto, explicando assim, ó, sábio não é o que fala, sábio é o que ouve. Você já viu que a pessoa que fala muito, ela ouve pouco? Jesus, para um pouquinho, cara. Olha para teu irmão e diga assim, fecha um pouco e ouve mais. No culto dele, ele está dizendo assim, ó, no meu culto ninguém fala, só ouve. Por quê, pastor? Porque a fé não vem por falar. Eita, eu vou falar aqui, a fé não é você exercer. A fé, o sentido da fé, para ela ser expressada como milagre, diz, a fé é por ouvir. E se você estiver surdo, não tem como gerar milagre. Aí Jesus está dizendo assim, ó, ouça. Aqui eles ouvem. Quem está entendendo, dê glória a Deus. O evangelho é esse. Foi o que estava escrito em Lucas, que o pastor leu. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho. Não é pregar o evangelho só de salvação. É o evangelho de transformação. É o evangelho que as pessoas voltem a ver. É o evangelho que as pessoas voltem a andar. É o evangelho que as pessoas sejam purificadas. É o evangelho que as pessoas voltem a ouvir. E vai mais ainda. Só que no último texto, isso aqui que me... Aí Jesus vai dizer assim, ó, e os mortos, peraí, os mortos ressuscitam. Peraí. O que ele disse? Os mortos. Só que esses mortos aqui tem dois sentidos. A morte física e a morte espiritual. Jesus está dizendo assim, os mortos aqui não ficam mortos não. Porque a vida está sendo pregada. Quem está entendendo, dê glória a Deus. Aí, ó, é impossível, pastor Paulo, ele estiver pregando, falando, e quem está morto fica morto. Eu quero dizer uma coisa, a morte que está na tua vida vai ter que viver hoje. Deus está trazendo vida. Aleluia. Aí João fala assim, aí eu fico analisando, mas a gente só fala de ressurreição de Lázaro, a viúva de Naim. Mas se for contar quem ressuscitou, meu filho, haja a Bíblia. Só que Jesus vai dizer bem claro, porque o evangelho, ele traz vida ao que está morto. O evangelho não é para matar, é para curar. O evangelho não é para derrubar, é para levantar. O evangelho não é para amaldiçoar, é para abençoar. Aleluia.
Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia alguém estendeu a mão para a minha vida. E alguém acreditou em mim. A palavra do Evangelho tem que ser pregada para dar vida. Eu encerro dizendo aqui. E o último texto diz: e o Evangelho é anunciado aos pobres. Eu vou dizer, aqui é Jesus. Ele disse: eu vou aonde ninguém quer ir. Eu falo aonde ninguém quer falar. Eu sempre digo uma coisa, irmãos. Eu sempre digo uma coisa quando estou ministrando. Jesus andava mais com o povo do que com os pastores. Alguém diz assim: esse daí diz que é o Messias. Anda mais com ladrão, com doente, com pecador do que com a gente. Sabe por quê? Jesus anda aonde estão precisando de cura. Sabe por quê? Quem que queria que andasse com ele? Fariseu. Diga uma coisa, esse fariseu que é transformação. Jesus disse quem ele era. Se vestiam bonito, falavam bonito, oravam bonito, mas dizia assim: está bonito por fora, mas é podre, vazio por dentro. Sabe o que é que acontece? Eu prefiro andar com sujos por fora, mas que quer se limpar por dentro. O Evangelho era anunciado aos pobres. O senhor estava falando do Piauí, né? Dá uma paradinha lá na Paraíba. Dá uma paradinha lá no meu sertãozinho, Euclides da Cunha, Serrinha, Jeremoabo, Canudos. Vai lá. Olha de lá. Assunção, Jazeirinho, Paraíba. Eu me lembro, irmão, que eu fui para o campo, fiquei 15 dias que eu tiro toda vez por gratidão a Deus, eu vou para o campo. E quando eu cheguei na casa lá, missionária, preguei a noite toda, irmão. Quando chega na casa, ela falou: pastor, está com problema aqui, tá? Sem água uma semana. Aí tinham separado uma oferta lá, né? Eu todo feliz que eu digo: já vou mandar para casa. Eu já vou dizer assim: não, é carro pipa aí. Eu e minha esposa, irmão, chegamos no Paraná só com a mala. Porque a gente ouviu uma voz dizendo: vá. A minha casa em Salvador, em frente à praia, tinha barco, tinha tudo. Minha esposa, um emprego bom no estado, eu também. Só que a gente ouviu uma voz. O evangelho que é pregado aqui não é o evangelho de comodismo, é o evangelho de renúncia. Oh Deus, aleluia. Esse daqui conhece a minha vida aqui. Esse aqui conhece. Nós estamos no campo, irmãos. Muitos dizem que a gente falam de algumas coisas dos itinerantes, né? Mas a gente vai onde ninguém quer ir. A gente faz o que alguns não querem fazer. Eu não estou fazendo com aqueles que se contaminaram, que se renderam às coisas. Eu estou falando daqueles que ainda tem aqueles que não se curvaram. Ainda tem aqueles que têm amor pelas almas. Ainda tem aqueles, pastor Demani, que dizem assim: quanto é oferta aí para ir na igreja? Não, meu filho, eu vou pelas almas. Ainda tem esses. Eu conheci pastor Demani pela internet. Ele falou assim: varão, eu tenho te seguido, eu tenho te acompanhado. Quando é que você pode vir aqui? Aí eu disse para ele: sabe o que? Manda a passagem. Tem peixe aí? Se tem alma, a gente vai, pastor.
E aí vai fazer como? O que Deus provê está provido. Tu me chamou para vir para aqui. O que foi que eu falei para tu? Resolve meu combustível que eu vou falar de Jesus, meu filho. Eu quero dizer uma coisa. É esse evangelho que ele mandou a gente anunciar. Que traz vista aos cegos. Aleluia. Que faz as pessoas andar. Que faz as pessoas ser curadas. Que faz as pessoas ouvirem. Que faz os mortos ressuscitarem. É esse evangelho que tem que ser pregado. Com a permissão do pastor Paulo Sangue e do presidente da obra, pastor Walter, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu ainda me lembro, irmão, a primeira oração que eu fiz. Eu choro, irmão, sabe por quê? O evangelho é lágrimas também. E quando eu orei, minha irmã que está de vermelho aqui, eu orei e pedi a Deus, um dia eu fiz: Deus, se tu tem um negócio comigo, me faz diferente, Jesus. Aleluia. Eu não quero ser igual aos outros. A gente sofre por isso. Porque ser diferente é sofrimento. Eu não estou falando de usos e costumes, de dogmas, de coisas de prática. Não é isso não. Eu estou dizendo que quando você se levanta para fazer algo diferente, as pessoas não te entendem. Mas eu quero dizer para o senhor Paulo e para o senhor pastor Walter: continua. O meu Deus me trouxe aqui para dizer: alega a tua alma. Talvez tu tá sendo, dizendo assim: pastor, mas é pouca gente. Não tá, não. Deus está dizendo assim: tudo que está sendo feito está sendo lembrado no meu memorial. Aleluia. Os louvores dos levitas. Você que está aí, meu filho, nessa cabine que ninguém te vê, mas Deus te vê. Eu venho com um sentimento missionário para te dizer: vamos voltar a pregar. Vamos voltar a fazer a obra. Eu queria que você botasse a mão no teu coração. Aumente esse fundinho aí. Aumente esse fundo. Pode aumentar mais um pouquinho. Bote a mão no teu coração. Oh Espírito. Avisa João. A obra não parou não, João. Tu tá prestes para morrer, João, mas a obra está de pé, João. Oh Espírito. Acende a chama missionária na tua vida. Oh Deus, precisamos entender, Senhor, para que o Senhor nos escolheu, Senhor. Deus, usa-nos, ó Pai, para que os cegos venham ver, os coxos andem, ó Jesus, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, ó, os mortos ressuscitem.
E que a gente não faça acepção de pessoas. A mesma palavra que é para o rico, é para o pobre. E a mesma que é para o pobre, é para o rico. Coloca as tuas palavras na nossa boca, Senhor, para que não seja nós mesmos que viemos anunciar a nós mesmos, mas anunciar a tua palavra, porque o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem forte e dá uma salva de palma para Jesus. Dá uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Ano que vem, meu pastor, eu estou disponível. O que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar, para estar junto com vocês.